E aí, tudo fantástico com você? Nesse episódio de Depois do Fim, você vai conhecer o mundo depois que epidemias, pragas, doenças ou invenções biológicas acabaram com a civilização humana. Essa é uma história de quase 200 anos na ficção científica. Então fica aí para conhecer essa história, depois da vinheta. Se você quer conversar comigo, tirar dúvida dos vídeos ou saber também de alguma coisa sobre a fantasia gótica e ficção científica, fica o convite para você conhecer o grupo do Fantastic Cursos no WhatsApp. O link está aí na descrição do vídeo. Agora vamos para o conteúdo. Para começar, você vai perceber que nos livros que eu vou falar aqui, às vezes as doenças, pestes, epidemias e afins não são diretamente mencionadas. Em alguns casos, só se fala que a doença ou a epidemia. Em outros, são doenças inventadas pela imaginação dos escritores e escritoras. Em outras também é uma extrapolação de enfermidades ou vírus que a gente já conhece nos dias de hoje. Então, para começar essa lista, vou começar do começo. Como não podia deixar de ser, já falei brevemente dela nos vídeos anteriores. Começo com Mary Shelley e The Last Man, O Último Homem, romance de 1826. A primeira obra a mostrar o fim da civilização por conta de uma epidemia, que traz uma profecia de que no fim do século XXI, uma praga vinda do Oriente dizima a população da Europa. Os poucos sobreviventes acabam morrendo ao longo da obra, deixando o protagonista Lionel Verney como o último homem da Terra. Na época do seu lançamento, em 1826, os críticos disseram que essa tinha sido a pior coisa que a Mary Shelley tinha escrito, muito por conta do esgotamento da temática romântica, do isolamento, da solidão romântica. O romance só foi ganhar novamente a atenção crítica a partir de 1965, com o resgate, ou melhor, com a popularização dos romances pós-apocalípticos de temática nuclear que eu falei no vídeo passado. O segundo livro aqui da lista, já no século XX, é The Scarlet Plague, A Praga Escarlate, de 1912, de Jack London. No ano 2073, 60 anos depois que a Morte Vermelha praticamente acabou com a população do mundo, um idoso, James Smith, percorre a América com seus 3 netos enquanto tenta ensinar aos meninos os valores do passado. Quando a gente escuta a Morte Vermelha, imediatamente vem na nossa mente a Máscara Rubra da Morte, do Edgar Allan Poe, que também já tinha trabalhado com essa temática da peste no conto O Rei Peste. Estou mencionando esse conto que foi sugerido pela May, a integrante lá do grupo do Fantastic Cursos no WhatsApp. A terceira obra é Earth Abides, de George R. Stewart. A revista Locus, uma das mais tradicionais publicações da ficção científica e fantasia, considera Earth Abides uma das melhores histórias da ficção científica de todos os tempos, e mostra como, após ser mordido por uma cascavel, o herói Sherwood Williams acaba adormecendo em uma caverna isolada na Califórnia e, quando acorda e retorna à cidade, descobre que a sociedade acabou por conta de uma doença. O romance traz o testemunho de Sherwood do caos que se instala entre os poucos sobreviventes e o gradual e lento retorno, reestruturação da sociedade em uma estrutura mais simples, onde, por exemplo, as armas de fogo dão lugar a arco e flecha. O quarto, The Day of the Triffids, de 1951, de John Wyndham, O Dia das Trífides, considerado um dos maiores clássicos da ficção científica por escritores como Arthur C. Clarke. Esta obra captura o clima de paranoia comunista dos anos 50 ao mostrar Bill Manson, um biólogo que trabalha com trífides, uma planta carnívora geneticamente manipulada na antiga União Soviética que se tornou capaz de se locomover e se comunicar. O romance dá uma guinada quando Bill está no hospital com os olhos vendados, se recuperando de uma exposição ao veneno das trífides. E nesse meio tempo, a Terra sofre os efeitos de um meteoro que deixa a população cega. A partir daí, as trífides passam a atacar a humanidade, colocando o ser humano à beira da extinção. O diretor do filme Extermínio
Domínio, Danny Boyle, disse que o roteirista Alex Garland se baseou nessa obra, O Dia das Trifídias, para escrever a sequência inicial em que o protagonista acorda em um hospital e se vê em um mundo pós-apocalíptico. Aliás, se a gente for puxar da cabeça, esse também é o começo do The Walking Dead. O quinto filme aqui é I Am Legend. Este romance, Eu Sou a Lenda em português, é, segundo Stephen King, o que mais o influenciou em sua carreira e traz o cientista Robert Neville em sua luta física e mental para sobreviver em um mundo onde um vírus transformou as pessoas em zumbis vampiros. Eu Sou a Lenda já virou 3 filmes para o cinema e é considerado o romance pós-apocalíptico que mais influenciou o gênero e a influência direta sobre George Romero na criação de A Noite dos Mortos-Vivos, filme que criou a imagem do zumbi como conhecemos hoje. Em sexto, romance de 1969, The Andromeda Strain, O Enigma de Andrômeda, de Michael Crichton, um dos primeiros sucessos do criador de Jurassic Park. Esse techno-thriller documenta os esforços de um time de cientistas que lida com uma epidemia decorrente de um vírus extraterrestre no Arizona. Em sétimo, The Stand, de 1978, de Stephen King. Em português, A Dança da Morte, apoiando-se na batalha entre o bem, representado na Mãe Abigail e seus seguidores, e no mal, na forma de Randall Flagg e seus poderes ocultos, o Stephen King apresenta um pós-apocalíptico de horror e ficção científica na qual a humanidade sofre os efeitos da influenza, chamada também gripe azul ou Capitão Viajante. Em oitavo, The Doomsday Book, de 1992, de Connie Willis, que apresenta a historiadora Kivrin Eagle no ano 2054, que empreende uma viagem no tempo para estudar a Idade Média no ano 1320. Por um problema no sistema, ela vai parar no ano 1348, durante um dos surtos da peste negra na Europa. O transporte no tempo acaba estabelecendo uma ponte entre passado e futuro, e a epidemia acaba alcançando também o futuro. Obra que se destaca por trazer uma protagonista feminina nos anos 90. E nono, Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, de José Saramago. Esse é o representante de língua portuguesa aqui da lista. Obra em que Saramago usa uma epidemia de cegueira que atingiu a população para debater a natureza humana, a compaixão, a agressividade, a ganância e a barbárie que passeia pelas páginas da obra do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Em décimo, World War Z, de 2006, de Max Brooks. A Guerra Mundial Z foi o romance que colocou o zumbi como a principal criatura sobrenatural na literatura do século XXI e traz uma história estruturada como um relato em retrospectiva da epidemia zumbi que ameaçou a existência da humanidade. O Brooks também aproveita para tecer fortes críticas à religião, à burocracia dos governos e também faz considerações sociopolíticas e ambientais. E qual romance você acha que deveria ter entrado nessa lista? E também, já peço sua ajuda, qual romance não pode faltar no próximo vídeo, último vídeo da série Depois do Fim, em que eu vou falar dos mundos pós-apocalípticos de catástrofes naturais. Deixa aí registrado nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida. Olha o link também aí do e-book grátis para você. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.